está aqui no último dia de 2025, muito provavelmente você vai estar vendo esse vídeo dentro, talvez, do primeiro ou do segundo mês do ano. E eu queria trazer aqui que 2025 foi um ano de muitas conquistas. Consegui trazer e fazer com que algumas coisas andassem de forma mais rápida do que eu imaginava. Consegui acesso ao meu primeiro carro, onde eu não esperava ter um carro tão bom quanto o que eu tenho hoje. Consegui fazer a minha primeira meia maratona, consegui fazer algumas viagens dentro do ano, mudei de cidade, a gente mudou de São Paulo e veio para o sul de Minas, viver uma vida completamente diferente. A gente mudou de apartamento e tudo isso tendo muitos imprevistos. Então, tiveram uma série de custos e uma série de acontecimentos que, na visão de uns, poderia ter atrasado ou atrapalhado o andamento do ano todo. E o intuito desse vídeo é falar e trazer para ti alguns dos hábitos que eu consegui construir dentro desse ano, para conseguir dar uma acelerada, de certa forma, da minha vida. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar que também nem tudo são flores. Que apesar de o pessoal vender hábitos produtivos e saudáveis todo santo dia, e de certa forma eu tá fazendo isso em meio a esse vídeo, para mim não foi fácil, e muito do que eu vou falar que deu certo não foi tão consistente assim como parece. Às vezes tiveram picos e tiveram desequilíbrios que em algum segundo momento eu consegui equilibrar melhor. Além dos hábitos positivos que eu sigo e faço, eu quero falar também com o que eu preciso melhorar e qual é a minha visão quanto a isso. Então bora lá? E vocês não podem deixar de notar essa vista maravilhosa. Eu e a Bá decidimos passar esse final de ano, esse ano novo, no chalé, no Córrego do Bom Jesus, cidade vizinha da onde a gente fica, então algo bem bonito aqui. Vocês conseguem ver lá atrás, que acredito que vocês consigam ver, tem a cidade do Córrego, mas para trás a cidade de Cambuí, Minas Gerais, que é onde a gente mora. Então, com essa vista, vamos começar o nosso vídeo. Antes de falar do primeiro hábito, eu queria te explicar um conceito que eu aprendi, não lembro em qual livro, mas foi um conceito do hábito angular. E o hábito angular nada mais é do que um hábito que influencia e move outros hábitos de forma mais natural. Então vamos colocar um exemplo aqui e já falar sobre esse primeiro hábito que para mim foi um diferencial enorme quanto à minha produtividade, quanto à minha entrega durante o dia a dia, que é o hábito de acordar cedo. Para mim esse é o hábito que mais trouxe resultado em diversas áreas, porque o ato de eu acordar cedo faz com que, por exemplo, no dia anterior, tarde da noite, em vez de eu pedir uma pizza ou tomar uma cerveja, eu penso duas vezes. Ou que, por exemplo, o ato de eu acordar cedo faz com que sobre mais tempo para que eu execute outros hábitos e não postergue, como ir na academia, ir correr, leitura, enfim, qualquer outra ação. Existem outros tipos de hábitos angulares, como, por exemplo, o ato de você ir para academia também, que pode ser considerado um hábito angular para você, vai de pessoa para pessoa, porque isso vai influenciar com que você execute outros hábitos de forma mais natural. Então, sabe quando o trem descarrilha, tem uma linha de trem e aí vai saindo vagão por vagão? Pensa isso ao contrário. Pensa o trem encarrilhando, não sei nem se existe essa palavra, mas pensa nisso. E o hábito angular vai colocar tudo nos eixos ali novamente, basicamente. E para mim, o ato de acordar cedo foi um diferencial enorme. Quando eu falo em acordar cedo, eu consigo trazer para minha vida uma manhã silenciosa, onde isso faz um diferencial enorme para o meu dia a dia. Porque dentro dessas manhãs, por exemplo, é um momento onde eu gosto de me conectar primeiro comigo. Então é um local onde eu não gosto de usar o celular, é onde eu tô sozinho comigo mesmo. E eu tô falando ali de acordar cedo, acordar antes das 6 da manhã. Então teve momentos aí durante esse ano que eu consegui ter uma rotina acordando 4 horas da manhã, sem pesar muito. Lógico que
8 horas da noite eu já estava ajeitando tudo e indo dormir, por exemplo, para que eu tenha energia e tenha disposição para o dia seguinte. Mas não precisa ser tão radical assim. Eu não quero continuar com esse hábito de acordar às 4 da manhã, porque tem muitos ônus também que o pessoal acaba não falando. Mas essa manhã silenciosa, para mim, ela é estupenda, no sentido de que é um momento de reflexão, é um momento de agradecimento e é um momento onde eu gosto de tomar o meu café com calma, lendo a Bíblia, tendo uma conexão não só interna, mas também com Deus. Então, para mim, é um alívio, um momento de alívio ali para começar um dia com todas as forças possíveis. Além disso, a gente está num momento que muito provavelmente você também esteja passando muito calor. E se você corre, você sabe o quão ruim é correr quando está muito quente. E o ato de acordar cedo também me fazia sair de casa mais cedo para correr. Então, tenho uma rotina de corrida de 3, em determinado momento do ano, de 4 vezes na semana, onde eu corria, já matava essa ação, matava um primeiro leão do dia ali, enquanto o pessoal ainda estava dormindo. Não foi raro nesse ano ser 5:30 da manhã, 5 horas da manhã, eu já estar em casa, voltando da corrida, indo tomar meu banho, para aí sim começar meu dia de trabalho. E aí, por fim, essa questão do acordar cedo acaba influenciando em horas de trabalho. É muito claro para mim que ao acordar cedo eu consigo produzir mais e trabalhar mais. Ainda mais eu, que hoje sou sócio dentro de uma agência de marketing e não tenho um horário, por exemplo, das 9 às 5, não tenho um horário no qual eu preciso seguir. Eu preciso ter uma rotina muito bem organizada e quanto mais eu trabalho, basicamente, mais eu consigo entregar resultados para que a gente consiga evoluir cada vez mais no meu prolabore. Né? Assim como um trabalho de CLT também, acredito eu. Para mim, o acordar cedo influencia em tudo isso e esse foi meu hábito número 1. Agora vamos falar sobre o hábito número 2, que nessa reta final de ano não foi dos melhores, assim, digamos. Porque eu intencionalmente acabei tirando o pé. E não só intencionalmente, mas ali por meados de setembro, que foi onde eu realizei minha primeira meia maratona, eu também, após completar, fui diagnosticado com uma lesão. Então isso acaba influenciando e, querendo ou não, desanimando bastante a minha rotina de treinos. E aí, por conta disso, hoje acaba sendo mais defasada esse ato de atividade física. Mas é uma ação que eu gosto e vejo que tem uma importância enorme dentro do nosso dia a dia. E é interessante porque eu senti na pele que nesse finalzinho de ano no qual eu não estive tão ativo em relação a essas práticas de atividade física, e te contextualizando, eu gosto de ir na academia e gosto de correr e faço essas ações ao menos uma vez ao dia. Então, se eu não corro num dia, muito provavelmente eu vou na academia. Se eu não vou na academia, eu vou correr. Nessa reta final de ano, onde eu dei uma relaxada, eu senti na pele a falta disso, porque teve um impacto direto com o meu sono. Isso foi uma ação que eu até consegui notar e acompanhar pelo meu Garmin, não só no sono, mas também na minha disposição. Eu me senti menos disposto. Não acredito que seja só pelo sono, mas também pela alimentação, que é um fator que também corrobora e acredito que a gente tem que colocar nessa mesma página da atividade física. O terceiro hábito que para mim foi imprescindível para evoluir muito esse ano foi saber no que focar. E esse hábito, basicamente, a gente pode traduzir como organização. Eu me organizo de uma forma peculiar que, particularmente, eu nunca vi ninguém se organizando. Eu gosto de toda manhã ou todo final de dia pegar um momento ali e com calma, né, não ser algo muito corrido, para sentar, abrir a minha agenda, onde eu tenho uma agenda por dia, e abrir minha agenda também online, meu Google Calendar, onde eu mapeio todas as ações que eu tenho que fazer no dia, separo essas ações por projetos. Então hoje existem alguns projetos no qual eu faço parte, separo por projeto e elenco uma ordem e um grau de prioridade. Então eu coloco ali o número 1, por exemplo, na ação prioritária, e sempre essa ação prioritária vai ser ou de fato uma prioridade, ou um tempo de entrega que está
se esvaindo, ou a tarefa mais complexa do dia. Então eu sempre gosto de matar essas tarefas complexas no começo do dia para no final do dia ter as tarefas que a gente consegue fazer mais no automático. E aí depois de elencar do 1 até não sei qual número, até a última tarefa ali do dia, em números por ordem, eu coloco depois disso quanto tempo previsto eu vou demorar para fazer essas tarefas. Tendo clareza do tempo previsto, eu vou para o Google Calendar e organizo por blocos. Então, ali eu gosto de trabalhar com uma nomenclatura minha, que é OP1, significando operação 1, entre parênteses, qual a tarefa que eu vou executar naquele momento. Vamos supor que eu tenho 2 tarefas para o dia de hoje, e a primeira tarefa vai demorar 30 minutos e a segunda tarefa vai demorar 60 minutos. Eu posso muito bem ir dentro do meu Google Calendar e colocar OP1 num tempo de 90 minutos com, entre parênteses, 1 e 2. Eu não sei se ficou claro, mas eu vou gravar um videozinho explicando para você, enquanto eu falo, para aparecer por cima aqui como que funciona essa minha organização, mas que para mim foi um diferencial enorme, principalmente porque eu consegui definir o que é prioridade, o que não é prioridade, e dentro desses primeiros blocos eu tenho um trabalho bem focado, um deep work ali, no qual eu consigo render bastante. E quarto e último hábito, antes da gente entrar no que eu preciso melhorar, a gente vai falar de leitura. Não quero nem entrar muito nesse aspecto. O início do ano para mim em relação à leitura foi muito bom. Eu havia me programado para ler 12 livros durante esse ano, nunca havia pensado em ler tantos livros assim e não consegui bater essa meta. Eu li 9 livros, foi bem mais do que eu já tinha lido em qualquer ano da minha vida. Para mim, a leitura ela está em conseguir levar algumas conversas. Então, quando a gente faz uma reunião, quando a gente fala com uma pessoa que tem mais experiência, mais tempo de vida, muitas das vezes a leitura consegue equilibrar um pouco esse jogo, pelo menos é essa percepção que eu tenho, né, com a leitura. E não só isso, mas também ela propicia mais ideias também para o dia a dia, deixa o nosso estado criativo melhor. O que eu acredito que para mim foi o mais importante e foi até um objetivo que eu coloquei para esse ano de 2025, é treinar o meu foco. Foi algo que eu consegui desenvolver muito nesse ano, em comparação aos demais, que foi essa questão do foco. Então, esse foi o último hábito. Entrando no que eu preciso melhorar na minha visão, eu queria falar um pouco sobre rotina, que não sei se você que está vendo esse vídeo trabalha de casa, trabalha presencialmente, mas eu vim de um trabalho presencial para o home office. E eu acreditava que seria melhor, porque eu conseguiria trabalhar e fazer as coisas na hora que eu quisesse, e que eu não precisaria ter horários para cumprir as minhas tarefas e tudo mais. Só que na prática isso não acabou sendo um benefício tão grande quanto eu imaginava que fosse. E aí que eu senti a falta da rotina. E principalmente quando a gente tem esse poder de escolha, se torna um pouco mais difícil a gente conseguir colocar uma rotina para executar as coisas que dependem única e exclusivamente de nós. Então, o primeiro aspecto que eu acredito que eu preciso melhorar é a rotina, né? Eu vou trabalhar para que nesse começo de ano eu tenha a minha rotina reestabelecida. A minha rotina em determinado momento do ano foi muito boa, só que nesse final de ano, por conta de algumas viagens, por conta dessa lesão também, mudança de clima, cara, teve uma série de coisas e acontecimentos que tiveram dentro desse final de ano que acabou impactando, mas no final também eu tirei um pouquinho o pé e eu acredito que nesse comecinho de ano esse vai ser o principal enfoque para melhoria. O segundo ponto que eu acredito que eu preciso melhorar e também foi um diferencial enorme nesse ano é em relação à gratidão. Estava falando com você em relação a uma manhã silenciosa e eu notei que dentro dessas manhãs, inconscientemente, eu praticava essa questão da gratidão. Não inconscientemente, mas também não foi algo forçado, consciente, para que isso acontecesse. Isso me fez um bem enorme. Me trouxe motivação, me trouxe clareza. Então, de forma intencional, esse ano eu quero trabalhar essa questão da gratidão. E por fim, voltando para essa questão de hábito angular, existe o hábito angular que também é negativo. E para mim,
e eu acredito que não só para mim, mas para grande parte, se não maioria das pessoas, está no uso do celular. Por que que o uso do celular, na minha visão, para mim não está sendo interessante? Porque em alguns momentos isso se torna um hábito angular no quesito de que se eu estou mexendo mais no celular, eu estou tendo menos foco. Então, um hábito que eu julgo importante como a leitura vai ser menos explorado. Então, eu vou ter menos leitura, eu vou ter menos silêncio, eu vou ter mais ansiedade. Então, eu acredito que isso também seja um ponto a ser elevado e melhorado durante esse ano. Por fim, como a gente conversou no comecinho desse bate-papo, não foi um ano perfeito. Eu quero trazer isso para que fique claro, mas minha vida mudou, né? Muita coisa aconteceu. Sou grato por tudo que tem acontecido. Acredito que muito do que aconteceu foi por alguns sprints, foi por alguns momentos ali onde tudo, né, acabou se alinhando, né? Mas não só isso, mas por ter um sistema no qual tudo funcionava, e esse sistema foram esses hábitos no qual eu trouxe para vocês. E aqui no YouTube, durante esse ano novo que a gente vai ter, o ano de 2026, eu quero documentar bastante coisa do que eu venho aprendendo, venho trazendo, venho vivendo com vocês. E o meu convite é para que você se inscreva, acompanhe, curta. Se tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários.